Hoje falaremos sobre a teoria institucional e como ela contribui para os estudos organizacionais. No princípio, as organizações eram consideradas sistema fechado. Só a partir de 1950 passaram a ter um sistema aberto, ou seja, passaram a ter uma relação com o ambiente externo. Essa teoria institucional foca-se na influência do ambiente social ou cultural sobre as organizações. Esta teoria estuda como o ambiente cultural, legal, normativo influencia nos comportamentos das organizações. O campo organizacional é basicamente o centro dessa teoria. O que é o campo organizacional? É a criação de um conjunto de organizações que se relacionam, que se influenciam simultaneamente. Conforme essa interação vai acontecendo, surgem valores compartilhados que puderam se legitimar através de um processo de institucionalização e acaba sofrendo uma tendência de se homogeneizar. O comportamento organizacional, nesta análise de estudo, concentra-se de duas maneiras: a visão determinista e a visão voluntarista. A visão determinista enxerga os ambientes externos como seu recurso essencial para a definição de estratégias organizacionais. A visão voluntarista se dá de uma forma contrária, onde as organizações são capazes de controlar o ambiente. Dentro da visão determinista, ela diz que as organizações sofrem influências internas e externamente por pressões da entidade e da sociedade para ter uma determinada formação de padrão. Devido a essa influência, as organizações tendem a ter uma similaridade na sua forma de estrutura, levando assim ao isomorfismo. O isomorfismo é justamente a tendência destas organizações serem tão parecidas. A teoria institucional aponta dois tipos de isomorfismo que são competitivos, que é gerado pela pressão do mercado, e o institucional, que busca legitimidade. Mas por que será que elas tendem a ter esse tipo de comportamento? Porque elas precisam se adaptar às mudanças para não arruinar seu lugar no mercado. De acordo com Dimaggio e Paul, que é um dos estudiosos dessas teorias, diz que o isomorfismo está dividido em três mecanismos, que é o coercitivo, o mimético e o normativo. O coercitivo, quando as organizações precisam se adaptar dentro dos cenários ou ambiente que é inserido, decorrente às pressões sociais de organizações entre organizações e até mesmo do Estado. Exemplo: se quisesse abrir uma empresa em outro país, eu teria que seguir as leis, as regras e, consequentemente, me adaptar à cultura daquele país. Dentro do isomorfismo mimético, é basicamente uma organização que imita a outra. Por exemplo, quando a empresa tem uma grande visibilidade, uma ótima posição no mercado, enfim, faz muito sucesso, as outras tendem a copiar a estratégia utilizada em sua estrutura visando obter o mesmo resultado. Por fim, temos o normativo, que nada mais é quando as organizações são mais voltadas para a modernidade, usando práticas mais padronizadas, agindo conforme a atualidade, levando em consideração o meio cultural. Esse método valoriza muito a interação coletiva e a profissionalização dentro das empresas. Como vocês perceberam, é inevitável que essas organizações tenham similaridade. A teoria institucional procura explicar a estrutura e o funcionamento das organizações baseando-se nos significados, valores e no conhecimento. Com isso, podemos entender um pouco o porquê dessa teoria ter um nome de institucional. A palavra institucional é a que define algo relativo a uma instituição. Porém, o que é uma instituição? É quando uma organização passa por um processo de institucionalização. E o que seria isso?
É um processo de transformar crenças em um comportamento social, levando em consideração seus valores e conhecimentos. Para fácil entendimento, os autores Tobit e Zucker dividiram a institucionalização em 3 fases: a habitualização, a objetivação e a sedimentação. A habitualização, conhecida como pré-institucionalização, acontece quando as organizações inclinam-se a ter um comportamento padronizado, decorrente de problemas similares, logo tendo soluções parecidas. Por quê? Já que elas têm basicamente os mesmos empecilhos, elas acabam voltando a adquirir as mesmas estratégias de outras organizações. A objetivação, que é chamada de semi-institucionalização, é o processo de desenvolvimento da estrutura organizacional, onde os julgadores decidem quais valores irão ser atribuídos naquela organização. Por fim, tem a sedimentação, que é chamada de institucionalização final, onde será relacionado com uma continuidade dessa estrutura por geração em geração. As ciências sociais utilizam o institucionalismo como um dos meios de entender e explicar a vida social como um todo e suas interações. Os autores como Greenwald e Heineckes classificam os estudos institucional em velho, novo e o neo-institucionalismo. A diferença entre o velho e o novo institucionalismo é: enquanto o velho segue as diretrizes econômicas e políticas, o novo é mais voltado para ensinamentos sociológicos, ou seja, o velho tem o seu aspecto central voltado para a competitividade, para o poder de organizações individuais, tendo uma estrutura mais informal. Já o novo valoriza a união de campos organizacionais, focando na legitimidade. Elas também se diferenciam em relação ao ambiente. Enquanto o velho institucionalismo considera pequenas organizações, o novo abrange mais esse ambiente, como, por exemplo, as entidades governamentais e as profissões. Já o neo-institucionalismo seria a junção desses 2 conceitos.